E é inacreditável o que aconteceu com o Gaviões da Fiel no caminho do estádio da Ressacada, antes da estreia do Corinthians na Copa do Brasil 2026. E ainda falando sobre a estreia do Timão na Copa do Brasil, o treinador Fernando Diniz considerou justa a vitória por 1-0, atuando fora de casa, e o autor do gol, herói da partida, o meia atacante inglês Jess Lingard, falou do sentimento de voltar a marcar após mais de 4 meses. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz em vitória do Corinthians diante da equipe do Barra. Timão venceu o adversário por 1-0 na estreia da Copa do Brasil e o treinador Fernando Diniz considerou a vitória justa. O Corinthians foi até Santa Catarina, Florianópolis, para fazer contra a equipe do Barra, jogo da estreia na Copa do Brasil 2026. 2 jogos, decisão que terá uma totalidade de 180 minutos, e a primeira parte, os primeiros 90 minutos, aconteceram na casa do adversário, na noite da terça-feira, dia 21 de abril. Corinthians, mais uma vez, com muitas dificuldades na partida. Para se ter uma ideia, a primeira finalização do Timão no gol aconteceu somente aos 46 minutos do primeiro tempo. E foi justamente o gol marcado, gol do meia atacante inglês Jess Lingard. Corinthians que havia jogado no último sábado um jogo difícil também fora de casa contra a equipe do Vitória, um 0-0 que infelizmente nós entramos no Z4 do Campeonato Brasileiro e claro, o jogo contra o Barra foi de muita pressão. Depois do jogo, o Fernando Diniz falou sobre essa vitória e considerou justo o resultado, essa vitória do Corinthians. Vamos para as palavras do Fernando Diniz. No primeiro tempo, a gente jogou pior. Quando fizemos 1-0, no segundo tempo, a gente melhorou, com mais chegadas, finalizações e cruzamentos perigosos. Fizemos um treino só com esse time. Foi uma vitória justa diante de um adversário bem difícil. Barra é uma equipe nova, desconhecida no cenário nacional, mas atual campeão catarinense. A gente encarou com o máximo de seriedade o nosso adversário. Então, Fernando Diniz considerou justo 1-0, resultado que faz o Timão ter a vantagem no jogo da volta, que acontecerá no próximo mês, dentro da nossa casa. A minha opinião quanto a essas palavras do Diniz é a seguinte. Primeiramente, Fernando Diniz fala em justiça. Estamos falando de um jogo em que o Corinthians entrou com uma equipe praticamente toda reserva para jogar contra um adversário desconhecido, mas contra um adversário cheio de força de vontade, atual campeão catarinense, que é a equipe do Barra. Eu, particularmente, acho que o Corinthians poderia ter feito um planejamento diferente. Por quê? O Corinthians poderia ter forçado um pouco mais um resultado com um placar com mais gols para se ter uma tranquilidade no jogo da volta. Exemplo, se o Corinthians faz 3-0, Corinthians praticamente garante a classificação no primeiro jogo. E aí, no jogo da volta na Neoquímica Arena, que será em maio, o Diniz poderia ter feito um planejamento de poupar. Não, de repente, visando, claro, você segurar todos os jogadores no primeiro jogo, mas absolutamente que não teve condições também, porque o Corinthians, a última partida que havia feito tinha sido no sábado, um jogo difícil, fora de casa também, contra a equipe do Vitória. Então, de sábado até terça-feira foi apenas um treino que o Fernando Diniz conseguiu comandar. Enfim, um calendário apertado. O importante é que o Corinthians saiu com o resultado. Vamos para o jogo da volta com uma vantagem do empate. Mas, claro, estamos falando, apesar de toda a força de vontade da equipe do Barra, estamos falando de uma equipe que está na Série C do futebol brasileiro. O Diniz teve a oportunidade de fazer alguns testes, acabou fazendo. No final das contas, claro que uma vitória é sempre um resultado positivo, só que, mais uma vez, o desempenho do Corinthians
foi muito abaixo do esperado. O Corinthians, mesmo com uma equipe reserva, poderia ter feito e deveria ter feito muito melhor. E agora vamos falar sobre as palavras do herói da partida, o autor do gol. O meia atacante inglês Jess Lingard falou sobre o sentimento de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, gol que garantiu a vitória do Timão na estreia da Copa do Brasil. Na verdade, o Lingard não marcava um gol desde dezembro do ano passado. O meia atacante inglês Jess Lingard acabou se tornando, pelo menos na minha visão, a principal contratação do Corinthians na primeira janela de transferências. O Corinthians contratou 7 reforços. Na verdade, considero 8, analisando a renovação do lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, que muitos já não acreditavam que ele iria renovar o seu contrato. O contrato foi renovado. O Lingard foi anunciado, para se ter uma ideia, oficialmente no início do mês de março. O jogador ficou um período trabalhando até fazer a sua estreia, claro, aprimorando a parte física. O Lingard, que teve a oportunidade de ser titular pela primeira vez com o Fernando Diniz na estreia da Copa do Brasil, pouco participativo, mas muito eficiente nas chances que apareceram para ele. Saiu do pé direito do Lingard um belo gol, o gol da vitória do Corinthians na estreia da Copa do Brasil. Lingard, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Timão, esse gol da vitória diante da equipe do Barra, ele que não marcava desde dezembro do ano passado. No final do jogo, falou sobre o sentimento de ter marcado esse gol da vitória do Timão. Vamos para as palavras dele. É um sentimento maravilhoso. Fazia um longo tempo que eu não marcava. É um sentimento maravilhoso. O treinador me deu muita confiança para o jogo e tínhamos um bom plano para hoje. Então, o Jess Lingard considera como um sentimento maravilhoso esse gol marcado diante da equipe do Barra, que garantiu vantagem para o Corinthians no jogo da volta dessa quinta fase da Copa do Brasil, gol que ele não marcava há mais de 4 meses. A minha opinião quanto a essas palavras do Lingard é a seguinte: é fácil perceber a felicidade de um jogador que, poxa, já viveu vários momentos no futebol. Estou falando no futebol mundial, nas suas passagens pela Europa, principalmente jogando pelo Manchester United, seleção da Inglaterra. Aí quando você vê o jogador saindo do futebol da Coreia do Sul, vindo para o Corinthians e ainda demonstrando toda essa satisfação, toda a alegria de marcar um primeiro gol com a camisa do Timão, isso é importante demais. Isso, na verdade, tem uma importância enorme para o grupo. Por quê? Muitos jogadores vão olhar o Lingard comemorar um gol diante da equipe do Barra em estreia de quinta fase de Copa do Brasil, como se fosse uma final de campeonato mundial. Muitos jogadores do grupo vão tirar isso como exemplo. O Lingard, na verdade, ele já é muito querido dentro do grupo, mediante a sua energia, um jogador que chegou procurando entender tudo sobre o Timão, foi nas quebradas, atendendo a todo mundo, uma humildade enorme. Eu, particularmente, fiquei com o mesmo sentimento que ele por esse gol marcado. Um jogador que eu torço muito por ele, tomara que ele dê muito certo com a camisa do Corinthians. Eu acredito que ele dará certo. Então, muito importante esse gol marcado pelo Lingard, apesar de ter sido, volto a dizer, um jogo de quinta fase de Copa do Brasil, comemorou muito, e isso, volto a dizer para vocês, é importante demais, porque serve como exemplo para outros jogadores, porque vou analisar, vejam só, o cara que já fez muito sucesso no Manchester, na seleção da Inglaterra, conhecidíssimo no mundo, vem aqui, marca um gol em quinta fase de Copa do Brasil e comemora como se fosse de uma final de Mundial de Clubes. Enfim, gostei da atitude, da forma a qual o Lingard reagiu a esse gol marcado, e um gol muito importante para o Timão na noite da terça-feira. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre o que aconteceu com o Gaviões da Fiel, com a fiel torcida nesse jogo de ida contra o Barra da quinta fase da Copa do Brasil.
Mais uma vez, claro, a Fiel esteve presente, acompanhando o Timão em um jogo fora de casa. O Corinthians jogou em Florianópolis, diante da equipe do Barra, estreia na Copa do Brasil. Vitória por 1-0, vantagem para o jogo da volta. Jogaremos por um empate no jogo da volta no dia 14 de maio na Neoquímica Arena, mas esse jogo teve um fato inacreditável que temos que mencionar aqui, que foi o que aconteceu com a torcida do Corinthians no caminho para a ressacada. O Gaviões da Fiel, que chegou cedo em Florianópolis, chegando bem adiantado, para não ter nenhum tipo de problema, para não atrasar a chegada no estádio da ressacada. Mas, por incrível que pareça, o torcedor corintiano conseguiu entrar somente no finalzinho do primeiro tempo. E os motivos, vocês entenderão agora nessa nota de revolta que o Gaviões da Fiel acabou soltando sobre o que aconteceu no atraso para a entrada na ressacada. Vamos lá para a nota dos Gaviões. Gaviões da Fiel, Gaviões na arquibancada, jogando pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil contra o Barra Santa Catarina, no estádio da ressacada, em Florianópolis. Além de destacarmos a vitória do Corinthians por 1-0, não podemos deixar de reiterar o descaso da Polícia Militar de Santa Catarina, que dificultou e muito a nossa entrada no estádio. Chegamos à cidade por volta das 12 horas, onde fomos recebidos e desde já agradecemos a Toga Oficial pela receptividade. Toga Oficial é a torcida organizada do Figueirense. A polícia, ao querer culpar o trânsito em pleno 2026, assume completamente o despreparo para eventos desse porte. A fiel torcida enfrenta dificuldades nas estradas, nos valores abusivos dos ingressos e com o despreparo da PM pelo Brasil afora. Não foi um caso isolado, infelizmente. Então, o Gaviões da Fiel, que é a maior torcida organizada do Corinthians, que mais uma vez acompanhou o Timão com caravanas, vários ônibus, entraram atrasados, Gaviões da Fiel chegaram atrasados no estádio da ressacada, pela nota informada pelo Gaviões, também em vídeos que foram divulgados nas redes sociais, inclusive nas próprias páginas oficiais da torcida organizada, por causa da polícia militar que acabou atrasando a chegada no estádio da ressacada. A minha opinião, quanto a essa nota do Gaviões, quanto a esse atraso para a chegada na ressacada, é a seguinte: é inacreditável o que acontece com o Gaviões da Fiel. Na verdade, é inacreditável o que acontece com a torcida do Corinthians, principalmente quando o Timão joga fora de casa. Na nossa casa também, na Neoquímica Arena, tem vários detalhes também, só que ali estamos em casa. Por quê? Porque quem viaja, os torcedores que viajam, enfrentam horas, dias dentro de um ônibus para acompanhar o Corinthians. E aí o que acontece? Pelos vídeos que foram divulgados, sinceramente, quando eu vejo, por exemplo, uma autoridade policial descendo de um carro já com spray de pimenta na mão, já preparado, claro, absolutamente que o policial tem que estar preparado, mas ali sabíamos que seria nada mais, nada menos que uma conversa. Nenhum torcedor ali estava querendo, ou em nenhum determinado momento, ameaçando o trânsito, ameaçando a polícia ou algo assim. Mas fazem questão de... Na verdade, é uma tentativa, na minha visão, suposta intimidação. Temos que falar assim. Mas o que eu falo para vocês? Além de ser inacreditável o que acontece, Santa Catarina não é somente um caso isolado, como o próprio Gaviões disse. É em todos os estádios que o Corinthians vai atuando quando o Corinthians joga fora de casa. Fora do país, então, é pior. Mas o que eu falo para vocês é que o Corinthians também precisa se movimentar. O jurídico do clube também precisa se movimentar. É extremamente necessário ter um representante do clube junto com os torcedores.
Eu não sei se seria um diretor, não sei se seria um gestor, mas teria que estar junto ali para, sabe, evitar esse tipo de coisa. Sabe a famosa recepção ser igual, a reciprocidade? Porque os torcedores que vêm de fora não chegam atrasados, não entram atrasados na Neoquímica Arena. Ali o esquema é bem feito. Então, se é a Polícia Militar de São Paulo que consegue fazer bem feito para os torcedores de fora, que passe dicas para as autoridades fora do nosso estado. Porque é inacreditável o que acontece. Quando nós falamos de ingressos caros, 100, 150, 200 reais, o torcedor, ele compra e paga pelo ingresso. E você assistir somente segundo tempo, isso aí, para mim, sinceramente, já é coisa de código do consumidor. Por quê? Você pagou por algo inteiro e utilizou a metade, tirou metade do jogo. Fora o que acontece depois do jogo. Tem que ficar horas esperando dentro do estádio antes de sair. Então, é um despreparo muito grande, na verdade, que acontece. Sinceramente, eu acho que já passou da hora de haver treinamentos, de acontecerem treinamentos voltados para isso, para esse tipo de recepção, para torcedores e tudo mais. Por quê? Porque as coisas da forma que acontecem, sinceramente, para mim, só instigam uma desorganização, e claro, desorganização, ela acaba levando à confusão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!